Bem-vindo ao History Club de hoje. É um dos que eu estava mais empolgado para fazer. Eu adiei muito fazer isso, porque eu estava esperando ter conhecimento e tempo suficiente para fazer essa apresentação. Mas hoje a gente vai falar do Vietnã, então eu vim com o meu uniforme americano. E como é um dia muito especial, também vim com minha roupa do História com o Kiko, que acho que muitos de vocês nem conhecem que esse canal existiu, mas era o meu antigo canal de História. Então, a gente vai começar com a colonização do Vietnã. Quem colonizou foram os franceses, só que eles já, mais ou menos ali no século XIX, só que desde o século XVII eles mandaram missionários católicos para o Vietnã para tentar converter o pessoal. O imperador do Vietnã não curtiu muito a ideia e por volta de 1840 o imperador ele começou a perseguir os missionários católicos e alguns convertidos católicos que os franceses fizeram. Também em 1856 os franceses e os ingleses estavam lutando a guerra do ópio contra a China. Então meio que eles já estavam com uma presença ali na região, então eles já aproveitaram para mandar algumas tropas para resolver essa situação no Vietnã porque estavam matando católicos, os franceses não iam deixar isso passar de graça. Então, em setembro de 1858, os franceses começaram um ataque contra o Vietnã. Só que eles acabaram encontrando mais resistência do que eles esperavam. O começo da invasão deles foi na cidade de Nang, que fica... é difícil pinpoint, mas é pela costa aqui, mais ou menos no meio do Vietnã. Só que logo depois eles acabaram tendo que mudar para Saigon, que ficava aqui no sul. Mais ou menos por aqui, eu acho. E eles acabaram tendo que fazer isso porque eles estavam meio que em dois frontes. Um em Nang, um em Saigon. Só que em Saigon eles estavam tendo mais sucesso e estava meio difícil manter as tropas em Nang defendidas porque eles estavam lutando uma guerra com a China ao mesmo tempo. Então, para não desviar muito o foco, eles decidiram reagrupar e ir atacando pelo sul do Vietnã. Eventualmente, os vietnamitas perceberam que eles não tinham muita chance, então o imperador ele acabou meio que dando para trás e ele pediu paz com os europeus. E o acordo foi até que razoável. Ele permitiu que a religião católica fosse praticada livremente. A França ganhou o controle do sul do Vietnã e livre comércio pelo Vietnã. E também eles tiveram que pagar uma indenização de $1 milhão, os vietnamitas. A galera do Camboja, que não era boba nem nada, viu que os franceses estavam aumentando a presença na região. Então eles já pediram para a França, eles redigiram um acordo pedindo para se tornar um protetorado francês. Então eles perderam ali grande parte da independência deles para não correr o risco de terem que entrar numa guerra. Em 1882 a guerra voltou de novo contra os vietnamitas e os franceses enviaram um general, barcos, um exército bem maior para meio que negociar um acordo de comércio com Hanoi. O acordo não deu muito certo, os dois lados começaram a se provocar e os vietnamitas estavam provocando os franceses. Então esse general, que estava com o exército, barco e tudo, ele foi lá e simplesmente tomou Hanoi, que era a capital. E aí isso aumentou as tensões e a guerra voltou. Em 1883, o general francês é assassinado e meio que, agora de fato teria uma intervenção maior francesa na região. Então os franceses mandaram um ultimato que não foi aceito, né? Porque normalmente era um ultimato pedindo para os vietnamitas se tornarem um protetorado francês. E eles não aceitaram, porque era um acordo bem não favorável para os vietnamitas. Então, os franceses eles abriram caminho livre para a capital, de fato, que era Hue, na época. Eles foram lá com o exército, barco, tudo, quebraram todas as fortalezas, não tinha como eles resistirem. Então, em 1883, os vietnamitas acabaram tendo que aceitar o ultimato. E, além disso, tinha esse reino chamado Siam, que era, entre a Tailândia, na época era toda a Tailândia, mas era entre a Tailândia e o Vietnã e a Camboja. E esse reino ele tinha meio que duas partes, uma que era Laos e outra que ficou com a Tailândia. E aí os franceses meio que para terem paz com a Tailândia, não terem problema e esse tipo de coisa, eles acabaram pedindo para os tailandeses Laos junto. Então aí se formou a colônia francesa da Indochina, compondo o atual Vietnã, Laos e Camboja. Esse aqui é um vídeo. Isso aqui são francesas alimentando os vietnamitas durante a colonização. Eles alimentavam que nem pombo, era bem desumano assim. Olha isso. Quando eu vi isso aqui eu fiquei em choque. Babaca. Os franceses não eram muito amigáveis. Ainda não são. Que ódio, slide não faço. Tá.
Agora a gente vai ser transportado para a Segunda Guerra Mundial. Então, o que está acontecendo? Por que isso é importante? Não sei se vocês sabem, mas né, a França foi conquistada durante a Segunda Guerra Mundial bem no comecinho, em julho de 1940. Os nazistas dominaram a França e fizeram uma divisão. No norte teria uma França ocupada, que incluía a capital e várias terras importantes, e no sul teria um estado pseudo-independente, mas que na verdade dá para chamar de um fantoche nazista, que se chamaria a França de Vichy, que seria basicamente, controlaria essa região e controlaria as colônias, as antigas colônias da França. Bom, a função deles, né, era controlar as colônias. E o que aconteceu com a Indochina? O Japão, antes da França cair, eles invadiram a Indochina, só que tipo, eles pediram para deixarem tropas transitarem livremente pela Indochina. E a França, que tinha acabado de perder a Segunda Guerra Mundial, né, até o momento para eles, tiveram que aceitar. O governo francês tentou passar a imagem que não, a gente está trabalhando em conjunto aqui, é bom pra gente, pros japoneses, só que de fato não era. Tipo, os japoneses estavam só ocupando mesmo e eles efetivamente mandavam no lugar. Os japoneses, eles não eram muito bonzinhos, eles conseguiram ser ainda piores que os franceses. Eles confiscavam propriedades, confiscavam bens, e lá pro final, em 1940 e 1945, eles estavam cada vez mais tomando controle do Vietnã, e eles roubaram toda a comida dos vietnamitas e mandaram para o exército japonês, já que eles estavam sem dinheiro, eles estavam desesperados para ganhar a guerra. Então eles causaram uma grande fome no Vietnã, onde entre 400 mil e 2 milhões de pessoas morreram no Vietnã. Isso causou grande revolta no povo, porque tipo, a gente é um protetorado francês, então os franceses deveriam proteger a gente. Mas onde estão os franceses agora que tem japoneses fazendo isso com a gente? Então o Ho Chi Minh, ele começou a se rebelar contra os japoneses, ele começou a erguer um exército para lutar contra os japoneses que efetivamente ocupavam o Vietnã. Ele inclusive recebeu treinamento e armamento americano nesse começo. Bom, quando a França acabou sendo liberada pelos aliados, o Japão, com medo que o governo colonial fosse para o lado aliado da guerra, acabaram tomando o controle total do Vietnã e expulsando os franceses. Só que o Japão acabou se rendendo depois que 2 bombas atômicas foram jogadas no país deles e criou um vácuo de poder no Vietnã. Agora tinha uma pergunta, o que aconteceria? O Vietnã seria recolonizado? Bom, após a guerra, como a França estava em maus bocados, foi decidido que no norte os chineses ocupariam os chineses nacionalistas, que eram de direita, estava no meio da Guerra Civil Chinesa, que muitos de vocês não estavam aqui no dia, mas que eu falei da Guerra Civil Chinesa. O norte do Vietnã seria ocupado pelos chineses e o sul pelos britânicos. Só que o Vietnã e a China se odeiam. Eles não eram amigos assim historicamente. Eles se odiavam muito porque a China constantemente invadia o Vietnã, eles tinham guerras um com o outro. Então, antes dos chineses chegarem, o Ho Chi Minh já começa a tomar controle do Vietnã. Eles declaram o norte do Vietnã independente. E os americanos, no meio disso tudo, eles meio que odiavam o colonialismo francês. Eles desprezavam tudo o que acontecia com a França e suas colônias, porque os americanos têm uma postura contra o colonialismo, que é um pouco irônico, dado que eles eram na Guerra Fria. Mas tudo bem. O Ho Chi Minh, ele até gostava dos americanos. Ele até escreveu na declaração de independência dele, ele citava a declaração de independência americana. Ele era meio fã dos Estados Unidos. Só que tinha um problema, o Ho Chi Minh era comunista. Por mais que ele fosse mais nacionalista do que comunista, num mundo onde a Guerra Fria está acontecendo, você sempre vai acabar olhando para o comunismo com um pouco de desdém se você é os Estados Unidos. Então, né, os americanos acabaram não sendo muito amiguinhos deles. Bom, a França, os vietnamitas, eles propõem um acordo de paz para que eles retirassem as tropas deles das ruas do norte do Vietnã. E os franceses aceitam, eles vão lá, eles começam a redigir esse acordo, e foi decidido o seguinte: o norte do Vietnã se tornaria independente e teria um referendo para a independência total do Vietnã no futuro. Só que os franceses olharam para o acordo, os vietnamitas chegaram, você gostou desse acordo? Aí os franceses falaram, beleza, a gente assina, combinado então, a gente vai deixar o norte independente e depois a gente junta vocês ficam todos independentes, beleza? Beleza. Aí os franceses foram lá e falaram para os vietnamitas assim, você lembra do acordo? Aí os vietnamitas falaram, que acordo? Os franceses prontamente responderam, acordo meu saco, e ignoraram tudo que eles escreveram no acordo. Basicamente, o Vietnã do Norte se tornaria independente dentro da colônia da Indochina, mas eles não tinham independência nenhuma, e o tal referendo nunca foi feito.
Aí, tipo, meio que teve uma renegociação dos termos, porque o Ho Chi Minh não gostou muito e começou a matar 6 mil civis, e aí os dois lados eles tentaram renegociar, mas acabou falhando, e começou a guerra de independência do Vietnã, que a gente chama da Primeira Guerra da Indochina. Os franceses estavam muito bem armados, com o equipamento americano chegando, então eles provavelmente ganhariam a guerra, tipo, se fosse fronte contra fronte. Então os vietnamitas eles começam a ter táticas de guerrilha para tentar ganhar dos franceses. Os franceses tinham, de certa forma, uma confiança excessiva. Eles achavam que eles iam ganhar facilmente a guerra. O general francês, que estava sob controle no Vietnã, ele queria montar as defesas deles num lugar seguro, aqui, perto desse rio, aqui, o Red River Delta. Só que os burocratas de Paris insistiram que a defesa e os fortes fossem montados na fronteira com a China, para capturar o máximo de território possível, porque eles não tinham que ter medo nenhum dos vietnamitas. Pô. Na cabeça deles não tinham que temer. E desde 1947 os vietnamitas atacaram essas posições na fronteira, só que em 1950 eles ficaram mais sofisticados e lançaram um ataque contra todos os fortes franceses. Esses 4 carinhas aqui. E primeiro, em 1950, eles conseguem capturar esse aqui, e vendo que, tipo, deu ruim, os franceses mandaram reforços por terra para chegarem até esses fortes. Só que esse era o plano dos vietnamitas, era meio que uma bait, e os franceses morderam a isca. Então, enquanto os franceses estavam reagrupando para esse forte aqui, já que eles iam perder os outros, e essas tropas estavam chegando, os vietnamitas atacaram as tropas francesas longe das fortificações deles, então elas estavam abertas, expostas ao ataque. E essas tropas foram forçadas a recuar e as duas tropas nunca chegaram a se encontrar. Então os franceses voltam para casa. Nesse ataque, os franceses eles conseguiram matar 6 mil vietnamitas. Continuando a guerra, né, depois dessa primeira derrota, os franceses perderam 4 mil soldados. Os vietnamitas eles conseguiram dominar todos os fortes, como eu disse, só que os franceses voltam a expedições para lutar contra. Chegou um novo general que estava bem informado, ele era melhor e sabia lidar com a guerra. Os franceses eles conseguiram matar 6 mil vietnamitas, perdendo apenas 43 franceses numa batalha. Então mostra que, tipo, em batalhas abertas, onde os franceses estavam com o controle da situação, eles ganhavam facilmente. A China tinha acabado de resolver os problemas na Guerra da Coreia, teve, né? Quer dizer, não tinham acabado, era 1950 ainda, mas a China era comunista e o Ho Chi Minh gostava do Mao Tse Tung. Então agora a China e o Vietnã seriam amiguinhos, porque não eram mais os chineses capitalistas, eram os chineses comunistas. E eles compartilhavam essa ideologia, então como os Estados Unidos não vão ajudar os vietnamitas, a China vai. E eles começaram a dar equipamento e treinamento para os soldados vietnamitas. Os Estados Unidos, eles meio que tipo, eles acabaram entrando do lado da França na guerra, mas não mandando tropas diretamente, porque o general francês estava vendendo esse conflito como se fosse uma guerra contra o comunismo e não uma guerra de independência. E os americanos compraram. Então eles começam a mandar começam a mandar equipamento militar e dinheiro para os franceses, já que Paris não estava ajudando muito o Vietnã, porque eles estavam resolvendo os próprios problemas deles lá na França. Só que esse general francês estava conseguindo mandar bem e ele acaba morrendo em 53. Então meio que tipo, agora os vietnamitas estavam meio sozinhos. Bom, os vietnamitas que estavam até então perdendo, eles começaram eles se relaxaram e pensaram, bom, os franceses agora vão vir no ofensiva, eles vão tentar caçar a gente no nosso território. Então os franceses eles jogam uns paraquedistas aqui para tomar esse lugar, que era controlado pelos vietnamitas. Então, depois de tomar o lugar, eles encontraram uma resistência bem de leve, então eles pensaram, bom, não tem ninguém aqui, vamos expandir nossos domínios. Só que os vietnamitas, muito sagazmente, formaram uma bait, outra armadilha que os franceses morderam. Então eles se juntam, quebram a coluna francesa e conseguem dizimar eles, que são forçados a recuar. E aí isso aqui sai mais uma vitória para o Vietnã. Agora, os franceses eles também estavam meio defendidos, eles estavam tendo posições mais defensivas em Nassan. Eles tinham essa penca de fortes aqui, todos numa estrutura, tinha um lado de fora, um lado de dentro, e ele era feito para chamar os vietnamitas, para os vietnamitas tentarem tomar os fortes e perderem muitas tropas no caminho. Só que os vietnamitas tinham que tirar essa fortificação. Em novembro, eles começaram atacando o ponto 8 da fortificação, que é esse aqui. Não deu certo, porque a artilharia francesa dizimou eles,
Mas mesmo assim, pouco tempo depois, eles tentaram assaltar 2 fortificações exteriores, essas 2, e acabou falhando de novo. Então, mas mesmo assim, os vietnamitas não largaram o osso, eles atacaram outras fortificações, mas a artilharia francesa estava muito forte e eles tiveram que desistir do ataque. Isso foi uma vitória gigantesca para o Vietnã. Só que os franceses eles tinham recebido um reinvestimento americano. Eles estavam prontos para expandir as operações deles. Isso aqui era o território meio que controlado pelos vietnamitas, isso aqui era o que os franceses tinham controle. Então, eles decidiram em Dien Phu, que tem na música do We Didn't Start the Fire, quem estava aqui lembra, eles decidiram que eles iam usar essa cidade aqui para lançar ataques contra os vietnamitas. Então eles foram lá e montaram uns fortezinhos, umas defesas assim. Defesas entre aspas, são literalmente defesas, posições defensivas. Só que essas posições defensivas não eram como na Sandy, elas eram bem piores. Por quê? Estavam muito longe de Hanoi, eles estavam muito longe para receber suporte vindo de tropas, tipo reforço vindo diretamente de soldados marchando no chão. As defesas eram meio inadequadas, então tipo, não era que nem na Sandy, que era de fato uma fortaleza super bem projetada, não. Tinham tipo esses 2 fortes aqui meio isolados, eles estavam cercados por floresta e montanha, então tipo, não tinha muito defesa, os vietnamitas podiam ir pela selva e lançar ataques. Tinham poucas armas defendendo o campo, como eu disse, tinham colinas em voltas, o inimigo podia só atacar pela floresta e os franceses estavam muito expostos, então eles podiam ser facilmente vistos pelos vietnamitas. E aqui meio que os vietnamitas percebem essa fraqueza, então eles começam a se mobilizar pela região, levando 50 mil soldados, que era mais ou menos 1/3 do exército deles. Só que agora, com o fim da Guerra da Coreia, isso aqui foi em 53, os vietnamitas começaram a receber apoio total chinês, porque os chineses não tinham mais que se preocupar com a guerra na Coreia. Então agora eles estavam recebendo artilharia, eles estavam recebendo armas modernas para conseguir abrir posições defensivas. Em março de 1954, os ataques contra os fortes começam. Um alvo muito vulnerável é esse Forte Beatriz aqui. Foi mal mesmo, mas os vietnamitas atacaram. Enfim, ele é muito vulnerável porque ele estava sozinho numa montanha. Tipo, ele ficava no topo de uma montanha, não tinha nada em volta, ninguém conseguia ajudar ele se eles fossem atacados. Então meio que começou o assalto. Primeiro, os vietnamitas começaram tomando os 2 fortes. Quer dizer, algo novo, né? Como eu disse, era a artilharia vietnamita. Porque agora eles conseguiam bombardear os franceses e enfraquecer a posição deles. Os vietnamitas começaram capturando os fortes isolados e depois começaram a lançar assaltos aos fortes principais. Os franceses eles contavam com reabastecimento aéreo, então tipo, não tinha uma trilha de suprimentos chegando, não. Eram aviões jogando caixas com suprimentos. Só que os vietnamitas, com a ajuda da colina e as novas armas chinesas que chegaram, conseguiam derrubar esses aviões facilmente. Então os franceses começaram a ficar sem suprimentos nos fortes. E ficou muito mais difícil defender eles. Os franceses eles meio que tipo, se veem sem opção, eles começam a achar que eles vão perder a batalha de Dien Phu. Então eles têm meio que tipo 3 ideias assim. A primeira seria chamar um reforço geral de tropas pelo chão mesmo, boots on the ground, e chegar até esse forte. O segundo seria continuar com paraquedistas, tentar um reforço aéreo. E o terceiro seria pedir ajuda para os Estados Unidos. Eles acabaram indo com a segunda e a terceira, só que os americanos já estavam meio que pagando 80% das despesas da França na guerra. Então, tipo, meio que acabou, os Estados Unidos falaram, a gente já está pagando demais. E os franceses também queriam tropas americanas, só que os americanos se recusaram, eles não queriam se envolver diretamente ainda. Os vietnamitas, com ataque, artilharia, tudo que eles tinham, conseguem engolir os franceses e eles dominam todos os fortes. Primeiro começando com um ataque vindo da direita, para vocês é a direita, e depois eles enfraqueceram na direita e os franceses foram focar na direita, depois os vietnamitas vieram e engoliram tudo pela esquerda. O general que cuidava dessas defesas em Dien Phu francês, ele acabou se matando depois de um tempo que os vietnamitas chegaram, porque ele percebeu que não tinha o que fazer, para vocês verem o quão perdida estava a guerra. Esse foi o fim da guerra, os franceses perceberam que depois disso eles não iam ganhar, então eles foram sentar para negociar com os vietnamitas. 80 mil franceses morreram e 200 mil vietnamitas morreram nessa batalha. Bom, agora vem os acordos de paz. Eles foram lá, sentaram com o Ho Chi Minh em Genebra, são os Geneva Accords. E foi estabelecido que os franceses saíram da Indochina. Laos e Camboja se tornariam nações independentes, e o norte do Vietnã seria um estado comunista, enquanto o sul do Vietnã seria um estado não comunista, porque os americanos e os soviéticos participaram das negociações.
E também foi dito que nesse acordo, depois de 2 anos, teria uma eleição geral, todo mundo do Vietnã participando, para decidir qual seria a nova forma do governo. O Vietnã seria unificado. Só que o sul do Vietnã e os americanos sabiam que os comunistas iam ganhar, porque eles que tinham libertado o Vietnã e o povo gostava do Ho Chi Minh, ele era bem carismático. Então eles meio que recusam esse acordo e fica a divisão de norte e sul mesmo. Durante o acordo de paz, algo que os dois lados acabaram aceitando foi um erro brutal americano, porque eles disseram que durante um período de 300 dias, pessoas poderiam transitar livremente durante o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Então acho que todo mundo consegue imaginar o que aconteceu. O Vietnã do Norte mandou uma penca de soldado disfarçado como civil para depois fazer as libertações do Sul, né? Fazer a insurreição deles. Os americanos também eles tinham meio que um acordo que era... Vocês conhecem a OTAN, né? A NATO. Sim. Então, é North Atlantic Treaty Organization, que é para quê? Países que estão no norte do Atlântico, certo? Faz sentido. Você vê países da Europa participando, os Estados Unidos participando, estão todos no norte do Atlântico. Só que aí você vê o CIRO, que é tipo Southeast Pacific Organization, tipo Southeast Asia Treaty Organization. Só que aí você olha quem está participando do acordo. Tem os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Eu não sei se vocês sabem, mas não estão no na Southeast Asia. Então, tipo, tem uma grande ironia aqui. E meio que eles e outras nações como o Paquistão e outras galerinhas aí meio capitalistas do Sul, tipo, meio que iam proteger o Vietnã do Sul, era meio que esse o acordo. O Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte nunca foram separados, eles sempre foram parte da mesma nação. Então seria meio difícil você explicar para eles agora que não, agora vocês são coisas diferentes. Então começou uma tentativa de criar uma diferença cultural entre Sul e Norte. O líder do Vietnã do Sul, o Dien... Nossa, o nome desse cara é impossível. Calma aí. Dien... vou só chamar de Dien, o outro eu não consigo falar. Bom, o Dien, ele era católico, que era uma minoria no Vietnã, porque a maioria da galera era budista. E ele brigava bastante com os budistas, vamos por assim. Então ele não era um líder muito popular, o que dificultou muito essa criação de um estado sul-vietnamita com o pessoal concordando que é uma cultura diferente. As insurreições contra esse estado do sul começaram em 1957 e elas foram se intensificando. Aqui entra um ponto importante, porque calma aí, eu esqueci de avisar só uma parte. Logo quando o Vietnã do Sul foi declarado, o Eisenhower mandou 1.000 conselheiros militares junto com dinheiro e arma para o Vietnã do Sul se defender, certo? Só que aí em 59, essas insurreições contra o governo vietnamita do Sul, pelos Vietcongs, começaram a se intensificar. E o Kennedy assumiu em 61. E o Kennedy, ele assumiu e ele já escalou o envolvimento americano. Então ele mandou mais 20.000 conselheiros de guerra, mais dinheiro e equipamento para o Vietnã do Sul. Só que o Diem ele não era nem um pouco popular. Tipo, em suma, ele era um filho da fruta mesmo. Você pode ver assim que, por essa imagem aqui que está um pouco... Alguém consegue ver o que está aqui? Um Buda? Uma pessoa no fogo? Um monge. Então, por que ele fez isso? Um monge ele jogou fogo em si mesmo para protestar contra o Diem, de tão autoritário que ele era. Ele fez isso porque o Diem simplesmente baniu comemorar o aniversário do Buda, que num país budista não vai dar muito certo. Então, tipo, ele era bem popular e o Kennedy percebeu que ele tinha que ir embora. Então, para resolver esse problema, quando os americanos ficaram sabendo que alguns generais do Vietnã do Sul queriam dar um golpe contra o Diem, os americanos falaram: vai lá, a gente vai reconhecer esse governo, dar o golpe. Então esses militares deram um golpe, assumiram e mataram o Diem, que era um babaca. Bom, a guerra continua e o envolvimento vai aumentando. Depois que o Kennedy... calma aí. Alguém sabe o que é um LBJ? Acertado. Tá bom. Ele assumiu depois que o Kennedy foi assassinado. E quando ele entrou, ele tinha que lidar com o Vietnã, né? Então o Johnson ele começou a bombardear o Vietnã do Norte em agosto de 1964. E o público adorou isso, eles acharam muito legal o que ele fez. Então, em 64, ele foi eleito por uma maioria esmagadora nas eleições. Então, para continuar, né, tudo que ele estava fazendo, ele expandiu essas operações de bombardeamento e lançou a Operação Rolling Thunder, que talvez só não seja um nome mais descolado que a Desert Storm, mas eu gosto bastante do nome Rolling Thunder, em 65. E ele começou a bombardear fortemente o Vietnã do Norte.
O envolvimento foi escalando, então como agora tinham aviões no Vietnã do Sul, você teria que ter soldados lá para proteger base aérea e esse tipo de coisa, então foi inevitável ter que mandar 200 mil soldados americanos para lutar diretamente contra as insurreições vietnamitas. É importante dizer que esses caras, eles não lutavam contra o exército do Vietnã do Norte, os americanos, não. Eles só matavam pessoas no Vietnã do Sul que estavam se rebelando contra o governo. Então, os Vietcongs. O exército do Vietnã do Norte a gente pode chamar de Viet Minh, que foi quem lutou contra os franceses. Os Vietcongs eram quem estavam fazendo parte dessas insurreições no sul do Vietnã e os americanos estavam lá para acabar com isso. Teve um incidente no Gulf of Tonkin, que é aqui, que são águas internacionais e tinha um navio de guerra americano lá. Mas como são águas internacionais, você não pode lutar ali, não deveria ter guerra. E os vietnamitas do norte atiraram no navio americano. Os americanos falaram, olha, vocês não podem fazer isso, vocês fizerem de novo, vocês estão ferrados. E, em suma, supostamente os vietnamitas atacaram de novo, mas tem vários relatos de pessoas que estavam no navio que falam que não teve segundo ataque nenhum, eles só inventaram isso. E quando o Congresso fica sabendo disso, eles aprovam uma resolution, que era a Gulf of Tonkin Resolution, que deixa o presidente ter tipo, controle total da guerra do Vietnã. Ele podia fazer o que ele bem entendesse. O general americano que estava no Vietnã, ele disse, bom, isso aqui é uma guerra impossível de ser vencida. Por quê? A gente não tem justificativa válida para estar aqui. Os vietnamitas, eles se escondem na floresta, não importa quantos a gente mate, sempre vem mais, eles conseguem repor mais soldados. E os Estados Unidos não vai querer ficar mandando gente para cá para morrer. Ele disse pro Kennedy, pro LBJ, que a chance de vencer era 1 em 3. Como era meio que a luta nesse começo, era basicamente o seguinte. Os americanos eles tinham Search and Destroy missions. Então eles iam na floresta caçar os vietnamitas com os helicópteros. Eles paravam, deployam a tropa, matam os vietnamitas, sobem e voltam ou tomam alguma fortificação deles. Só que tinha um problema, porque tudo que eles tomavam, depois que eles saíam no helicóptero, os vietnamitas já não tomavam de volta. Eles podiam perder tropa à vontade, eles tinham muita gente querendo participar do exército deles. Os soviéticos eram quem mais estavam apoiando os vietnamitas. Então, tipo, eles mandavam advisors e armas junto com os chineses. Só que aqui vem uma parte engraçada, porque tipo, a União Soviética não faz fronteira com o Vietnã. Então eles deixavam a arma para os chineses e falavam, ó, leva lá para os vietnamitas. Só que os chineses, muito espertos, pegavam parte das armas e entregavam o resto para os vietnamitas. Mas eles pegavam tipo, uma parte sem avisar ninguém. Eu queria só fazer um parênteses para falar de guerra psicológica. Como está no clima de Halloween, isso aqui... Se você fosse um vietnamita lutando contra os americanos, você ia ouvir isso nas florestas. Ah, tá sem som. Pô, calma aí. Tenta agora. Vê se tá ligado o som lá no... Muito. Imagina você na floresta de noite escutando isso. Era pra assustar os soldados. Isso é um vietnamita falando isso em vietnamita. Então, tipo, o ponto disso era assustar os vietnamitas para eles acharem que tinham fantasmas e abaixar a moral de guerra deles. Ah, isso era americano pro Vietnã? Isso, os americanos fizeram. Eles colocavam isso em caixas de som e o helicóptero, só que os vietnamitas não eram tão burros assim, então tipo, eles não ficavam com medo. Só que eles começaram a atirar pra cima nos helicópteros, e quando eles atiravam pra cima no helicóptero, meio que eles expunham a posição deles e os americanos pegavam eles. Então, tipo, meio que não funcionou do jeito que eles esperavam, mas acabou funcionando. Outro eram os Death Aces, que são um símbolo bem famoso da guerra do Vietnã. O as de espadas no Vietnã e na Ásia Central tinha essa crença que era uma carta amaldiçoada, uma carta do demônio. Então os americanos, quando eles matavam um vietnamita e tinham oportunidade, deixavam essa cartinha em cima deles para eles terem medo do inimigo. Só que os vietnamitas também tinham o próprio jeito deles de fazerem guerra psicológica, que era a Hanoi Hana. Ela tinha um programa no rádio, tipo dos norte-vietnamitas, que eles transmitiam pro Vietnã do Sul. E nesse programa eles tocavam um monte de música americana legal e os americanos curtiam o programa, eles escutavam. Só que quem era host do programa era a Hanoi Hana. Então, tipo,
ela falava assim, seus americanos burros, sai daqui, a gente não quer matar vocês, os seus líderes te mandam aqui pra morrer e vocês não têm o que tá fazendo aqui. O que interessa uma guerra no Vietnã pra vocês? E aí uma coisa engraçada que ela fazia pra deixar os americanos com medo é que, tipo, quando os vietnamitas, eles tinham muita informação dos soldados americanos, onde eles estavam. E aí quando ela falava o nome de um batalhão e onde eles estavam, assim, as coordenadas, os americanos do batalhão começavam a comemorar, tipo, ei, ela falou da gente! Era bem engraçado, assim. Bom, a derrota americana é meio complexo de entender. A gente pode linkar para os americanos perdendo a guerra em Tet, em 1968. Tet é meio que tipo o ano novo vietnamita, como eles comemoram. Eles usam um ciclo diferente do nosso, então é um pouco depois do ano novo de fato. Durante o ano novo, o Ho Chi Minh ele juntou um monte de tropa, porque ia ter um armistício durante o ano novo, né? Ninguém vai ficar se atacando. Então as tropas do Vietnã do Sul puderam descansar, foram para casa e ficaram só os americanos meio em alerta, que não estavam prestando atenção em quase nada, porque estavam curtindo o ano novo. Então os caras do Vietnã do Norte juntam um monte de tropa ali, os Vietcongs, eles fazem um assalto geral às principais cidades que os americanos e os vietnamitas do Sul tinham. Os americanos conseguiram expulsar os vietnamitas sem dificuldade nenhuma. Mesmo com o elemento surpresa, os americanos saíram ganhando, eles conseguiram expulsar os vietnamitas e eles mataram 60 mil Vietcongs e perderam só 2.600 soldados. Mas será que os vietnamitas perderam mesmo? Porque eles podiam repor 60 mil soldados sem problema nenhum. E tinha um fator novo nessa guerra. A guerra era transmitida pela TV para os americanos. As pessoas estavam lá gravando, tinham repórteres e eles podiam publicar as imagens e passar pela TV pro pessoal em casa. Então quando eles viram o TEDS e todo o horror que acontecia no meio de uma guerra, eles começaram a ser contra a guerra. E mesmo assim, mesmo que fossem poucos americanos mortos comparado com os vietnamitas, o público não gostou nem um pouco disso. Eles ficaram tipo, não, tem muito americano morrendo, não tem pra que tá aí. E os vietnamitas do Sul também não ajudavam. Isso aqui é um soldado do Vietnã do Sul, isso aqui é um cara desarmado, algemado, preso, e ele tirou essa foto executando o cara. E esse cara ele é meio maluco, ele foi pra Califórnia depois, e na casa dele foram visitar ele, conversar, tipo, você se arrepende do que você fez? Assim que o repórter entrou, ele viu essa foto estampada, gigante, na sala dele. Então, tipo, o cara tinha muito orgulho do que ele fez. É bizarro. As eleições estavam chegando, tipo, e o problema disso é que teve uma grande quebra de confiança, porque sempre era dito para os americanos que não, a guerra está acabando, os vietnamitas estão sem força para lutar, a gente vai ganhar isso aqui dentro de alguns anos. Só que quando eles viram os horrores de Tet, eles começaram a desconfiar do governo, que sempre falava para eles que estava fácil, que eles iam ganhar. E eles viram, não tá fácil, não é tão simples assim. E quando as eleições estavam chegando, o LBJ estava muito impopular, então ele anuncia que não vai concorrer a reeleições. Outro fator que aconteceu é que mataram o sobrinho do Kennedy que estava concorrendo e ele falava, não, eu vou tirar os americanos o mais rápido do Vietnã possível, que aumentou ainda mais a desconfiança do público com o governo. Quem foi eleito foi o Nixon, que também prometeu que ia começar a sair do Vietnã, e ele ia fazer isso gradualmente, deixando os sul-vietnamitas tomarem a frente na batalha gradualmente. Só que eles queriam peace with honor, que seria tipo, os Estados Unidos nunca tinham perdido uma guerra até então na história deles. E eles não queriam que ficasse feio nas negociações. Então, para conseguir paz, o Sr. Nixon tem uma ideia genial, para ter mais argumento quando ele sentar para conversar. Ele começou a bombardear muito o Vietnã do Norte. Ele bombardeou os caras até no Natal, ficou conhecido como Christmas Bombing. Ele nivelou as cidades vietnamitas, de tanta bomba que ele jogou. E isso funcionou porque o Ho Chi Minh sentou para conversar em janeiro de 1963. Os americanos, e os vietnamitas fizeram as pazes, os prisioneiros de guerra iam ser devolvidos, os americanos iam sair do Vietnã e nunca mais iam voltar. Beleza, acaba por aí, depois o Vietnã do Norte acaba conseguindo invadir o Vietnã do Sul e unificar as tropas em 75. E beleza, a história pode parecer que acaba por aí, mas é importante pontuar algumas coisas do envolvimento americano. O primeiro é o My Lai Massacre. Os americanos eles costumam ter um histórico muito bom em guerras, eles não cometem crimes de guerra, raramente cometem. Só que em My Lai, que era uma vila, isso foi um pouco diferente. Essa vila era dito que eles tinham, eles host muitos guerrilheiros. Então os americanos foram lá, viram um monte de civil na vila, mulher, criança e idoso,
Eles ignoraram que eles não eram combatentes. E eles mataram todo mundo da vila. Tiveram 150 mortos. Isso mostra que os americanos, durante o Vietnã, estavam agindo um pouco mais brutais. Eles não sabiam diferenciar Vietcongs de civis. Então, na dúvida, eles acabavam atirando em qualquer um que aparecesse na frente. Isso fica bem nítido no filme Full Metal Jackets, que eu vou falar mais na semana que vem. Mas tipo, tem uma cena que é um cara em cima do helicóptero, eles estão só tipo, andando normalmente, tipo, era só pra se movendo, e o cara tá em cima do helicóptero e ele começa a atirar em todo mundo que ele vê no chão. Tipo, pessoas que são claramente só agricultores, ele começa a atirar neles. E os americanos também têm uma entrevista com um ex-marine dos Estados Unidos, e ele fala que eles não ensinaram a gente a diferenciar Vietcongs de vietnamitas comuns. Então a única instrução que a gente recebeu é que se ele tivesse morto no chão, era pra gente chamar de Vietcong. Então eles não sabiam a diferença, eles só matavam. No total, tiveram 3 milhões de vietnamitas mortos, desde a guerra da Indochina até esse momento. Para os americanos, a guerra durou muito menos que para os vietnamitas. Para eles, a guerra durou 20 anos, porque teve uma pausinha ali com os franceses. Eles lutaram tudo isso para unificar uma nação e, no fim, eles acabaram adotando o comunismo, só que não foi muito bom para eles, porque o padrão de vida médio começou a baixar com o tempo, porque o comunismo não funcionou no Vietnã. E, no final, eles morreram, eles lutaram, tudo isso para ter um Estado unificado contra potências, de certa forma, imperialistas que tinham interesses no Vietnã e não tinham nada a ver com o povo de lá, não sabiam como eles eram, não tinham direito de governar lá. E esse foi um dos conflitos mais ínfimos da Guerra Fria, porque a síndrome do Vietnã perdura nos Estados Unidos até hoje. Os Estados Unidos aprenderam que eles não podiam simplesmente começar uma guerra sem motivo. Eles tipo, meio que tinham um checklist para começar uma guerra. Então eles tinham que ter uma causa justa, o público tinha que apoiar, e eles deveriam ter grandes chances de ganhar a guerra, tinha que ser uma guerra fácil de se vencer. E o público, tipo, eles não deveriam mandar muitos soldados para o lugar. Essa síndrome continuou pela Guerra Fria inteira. Os americanos ficaram muito hesitantes de se envolver em conflitos. Isso meio que foi um pouco quebrado quando o George Bush pai ele tem a guerra contra o Iraque, a coalizão em 98. Só que o George Bush filho, viu o sucesso do pai e queria fazer o Iraque dele. A própria guerra do Iraque dele. Então, quando tem os ataques de 11 de setembro de 2001, é uma guerra legítima que ele faz contra o Afeganistão. Os Estados Unidos legalmente podem enviar tropas para o Afeganistão, só que ele começa a falar que o Iraque estava fazendo armas nucleares. Do nada ele começa a falar isso. Eles tinham armas biológicas, armas nucleares, eles vão acabar com o mundo se os Estados Unidos não invadirem. Então ele manda tropas para o Iraque em 2003, sem sentido algum, porque não tinham armas de destruição em massa no Iraque, e meio que isso voltou a ser aquela síndrome do Vietnã. A gente vê a guerra do Vietnã se repetindo em outros conflitos da história, tanto antes quanto depois dela. Então é um conflito muito emblemático, porque quando os veteranos voltaram do Vietnã, eles não foram tratados como os veteranos que voltavam da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial eles ganharam, tinham parades, tinham festas, todo mundo estava feliz com eles voltando, eles eram tidos como heróis. Mas os soldados que voltaram do Vietnã eram covardes na visão do público americano. Eles não eram soldados de verdade, eles não mereciam comemoração porque eles perderam. E os veteranos não tiveram suporte nenhum do público. E por muito tempo era uma vergonha você ter lutado na guerra do Vietnã para algumas pessoas ter servido lá. Então, toda essa diferença de mídia e como o público reagiu à guerra, a gente vai ver mais na semana que vem, quando eu com a ajuda do Léo do Film Club, a gente fizer uma análise melhor dos filmes e cultura. Mas é isso, eu espero que tenha tido, deu para ter uma ideia geral de como foi a guerra no Vietnã, como eles lutaram e por que os americanos perderam, mesmo tendo um exército muito superior. E é isso, pessoal, obrigado por terem vindo.